De volta aí, galera. Olha só, esse vídeo, na verdade me encaminharam esse vídeo uma vez, eu nem recordo quem foi que encaminhou esse vídeo. E eu salvei esse vídeo no meu telefone, no meu computador, porque de fato é um vídeo que eu acho que retrata bem a realidade, né? Todo mundo na vida quer alcançar determinados objetivos. Isso é inerente ao ser humano. E tá certo, né? As pessoas estão certas, todo mundo tem planos, projetos, tem sonhos, mas eu não conheço, vou falar aqui da nossa área que é o direito, eu não conheço, da minha turma de faculdade, dos meus amigos que trabalham na área, eu não conheço ninguém que conseguiu o objetivo traçado, seja ele, né? Enfim, cada um tem o seu objetivo. Eu não conheço alguém que tenha conseguido alcançar o objetivo sem antes pagar o preço. E eu acho que esse vídeo mostra muito bem isso. Na verdade, ele não é um vídeo que é feito especificamente para a galera do direito, mas eu acho que retrata bem isso, né? Todo mundo quer ser promotor, quer ser delegado, quer ser juiz, quer ser procurador, quer ser defensor público, quer ser passar no exame de ordem e ser advogado e entrar no mercado de trabalho. Todo mundo sonha, todo mundo faz direito, quer isso, né? Mas alguns esquecem que para você conseguir isso, você tem que pagar o preço. A hora de pagar o preço é agora. O que é pagar o preço? É estudar. É estudar. É estudar. Quando estiver cansado, estuda mais um pouco. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que estar motivado, galera. Olha, desculpem, tá bom se eu estou sendo chato. Sério, na boa. Desculpem. Mas eu tento, né, mostrar para vocês que é possível, gente. É possível. É possível. Quando eu fazia faculdade, eu era igualzinho vocês, tá bom? Inseguro, tinha medo do futuro, medo do mercado de trabalho. Eu não, minha turma inteira. Na minha turma hoje da minha turma da PUC, eu tenho colegas que a gente tem grupo de WhatsApp, né? Formandos PUC Minas 2004. Tem juiz, uma colega juíza hoje em Três Corações. Tem delegado. Tem advogados muito bem sucedidos. Eu tenho um colega advogado que entrou no mercado agora só em direito penal econômico. Tá. Pensa na pessoa que está ganhando dinheiro. Enfim, tem de tudo. E tem gente que não passou na ordem, desistiu do curso, né? Aí eu sempre falo isso. Por quê? Que uns conseguem chegar no topo da pirâmide, né? Passar nos concursos mais difíceis ou optar pela advocacia e ingressar no mercado de trabalho e conseguir se dar bem, e outros que estudaram no mesmo local, com os mesmos professores, com os mesmos livros, não conseguem sequer exercer a profissão, passar no exame de ordem. Porque uns pagam um preço e outros não pagam preço. Então, mais uma vez, se eu estiver sendo insistente, chato, pode até me dar um toque no privado que eu paro. Mas tenha certeza, a intenção é a melhor possível. Gente, eu me preocupo, sinceramente eu me preocupo. Eu me preocupo com os alunos da FAC-FUNAM. Eu gostaria muito, eu quero ver vocês em breve, tá bom? Em breve, ocupando bons cargos, sendo advogados, né, aí que entraram no mercado, sendo referências, cada um na área que optar. Realmente eu me preocupo com isso, eu não estou falando isso de boca para fora, eu me preocupo, tá? Eu me preocupo, quando comecei a dar aula, quando eu topei assumir a cadeira de Direito Penal, eu falei, pô, a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Vocês têm que enxergar que vocês são capazes, a gente tem que parar com aquela síndrome, né, de que a gente não é possível, uma coisa muito distante para mim, eu nunca vou ser um bom advogado, eu nunca vou ser um bom defensor público, eu nunca vou ser um promotor, eu nunca vou ser um delegado. Por que não? É lógico que vai. Vocês têm todas as chances, gente. Basta estudar. Então vamos estudar, gente. Vamos levar o curso a sério. Se levarem o curso a sério, eu não me canso de falar isso, não tem erro, mas tem que levar o curso a sério. Tem que levar o curso a sério. Tá bom?
Mais uma vez, viu, gente, eu fico me penitenciando para não exagerar, que eu não quero ser chato com vocês. Sou professor, tá? Não manjo nada desses negócios aí de coach. Tem gente que trabalha com isso, eu não manjo nada. Mas a minha intenção é motivá-los para que vocês estudem e alcancem tudo aquilo que vocês têm em mente. Cada um aí tem um plano, um projeto de vida, um objetivo, um sonho. E esse sonho, ele é alcançável. Não tenham dúvida, é alcançável. Mas para vocês alcançarem, vocês vão ter que percorrer um caminho de forma adequada. E esse caminho passa pelo estudo. Tá bom? Eu não sei até quando eu continuarei como professor de vocês, tá? Nossa vida ela é cíclica, né? Hoje, por exemplo, eu confesso que eu estou tendo muita dificuldade em conciliar o meu escritório com a FUNAM. Mas enfim, eu não sei até quando eu permanecerei como professor, mas enquanto eu permanecer, eu vou tentar, dentro das minhas limitações, extrair o máximo de vocês, tá? Porque eu sei que vocês são capazes. A gente, quando faz faculdade, eu falo isso porque eu me sentia assim. Eu vi meus professores falando, aquelas praticamente falando Código Penal de cabeça. Eu falo, gente, nunca eu vou conseguir chegar assim, nunca eu vou, não é pra mim, né? E depois, quando a gente vai estudando, a gente vai focando, a gente vai tendo objetivo, a gente acredita em Deus, a gente faz o bem, a gente não passa a perna de ninguém, a gente não puxa o tapete de ninguém para conseguir nossos objetivos, as coisas acontecem naturalmente, tá bom? Então vamos lá, galera, tá? Vamos manter o foco e fé, tá? Foco e fé. Paga o preço e me cobrem depois se o resultado não vai aparecer. Agora não adianta também, né? Frequentar a faculdade, não é estudar, é frequentar. Fica ali frequentando a faculdade 5 anos, não paga o preço e depois lá na frente não consegue o resultado adequado e a culpa é da faculdade. A gente tem que ter esse senso crítico. Então vamos pagar o preço que o resultado vem. Se não pagar o preço, dificilmente o resultado acontecerá, né? É a vida, né? É a vida. Eu acredito cegamente em Deus. Deus é justo, e quem estuda, quem paga o preço, faz o bem, são as que eu sigo aí na minha vida. Dedicação, fazer o bem e acreditar em Deus. É impressionante como que as coisas acontecem naturalmente nas nossas vidas, tá bom? Beleza, galera? Show de bola? Então vamos lá, domingo, ó, vou mudar o cenário, viu? Terceira aula nossa, e eu estou ministrando essas aulas da minha casa, porque na verdade é o seguinte, eu prefiro fazer as aulas à noite, agora mesmo, domingão, quase meia-noite, e eu prefiro fazer na minha casa, porque quando vai ficando muito tarde, todo mundo dorme, e aí é a hora que eu venho aqui pro escritório, que eu tenho aqui, escritóriozinho aqui na minha casa, e eu gravo os vídeos, né? Mas o negócio tá ficando amador, né, gente? Então, a gente tem que fundar, tem que fazer um negócio, né, melhor. Nós vamos fazer um negócio bacana. Beleza? Rede Globo. Aí o próximo, vamos mudar o cenário. Vou gravar lá do meu escritório mesmo. Lá eu acho que vai ficar melhor para não ficar enjoativo também. Tá bom? Mas é isso aí. Vamos começar agora? Galera, olha só. Nós estudamos tentativa, não é isso? Na última aula. Exatamente, tentativa, não foi? Foi tentativa, porque eu dou aula para o segundo e para o terceiro período, e às vezes eu confundo onde que eu parei em cada matéria. Mas foi isso mesmo. No terceiro período, vocês, Direito Penal 2, nós estudamos tentativa, encerramos as espécies, né, de tentativa. E no segundo período, na verdade, nós estudamos imunidades. Mas enfim, estudamos tentativa, galera, e agora a gente vai começar a estudar arrependimento eficaz, desistência voluntária, tá bom? Matéria de hoje, então, direito penal na veia, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15,
tá? Tá lá no artigo 15 do nosso Código Penal, no artigo 15. Então, vocês vão olhar o Código Penal, no artigo 15, tá bom? 15º artigo do Estatuto Repressivo Penal, nosso Código Penal Brasileiro, CPB. Artigo 15, mais uma vez, lá trata da tentativa voluntária, desistência voluntária, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15º, nossa matéria de hoje. Só recapitulando aqui, para daqui a pouco a gente entrar nessa matéria. Quando nós estudamos tentativa, última aula, tá bom? Eu falei o seguinte, que na tentativa, a pessoa inicia a execução do crime, ela inicia a execução e não consuma por circunstâncias alheias. Prestem atenção nisso. O início da execução. A pessoa inicia a execução do crime e não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Eu até dei um exemplo de uma pessoa que eventualmente estava tentou roubar acho que foi uma farmácia o exemplo que eu dei. A pessoa ingressa no estabelecimento, saca a arma, olha só, iniciou a execução. Naquele momento está passando a Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Aborda a pessoa e prende. Então percebam, iniciou a execução, entrou no estabelecimento, sacou a arma, apontou para o caixa, a polícia chegou, prendeu. Então houve início de execução e não consumação. Mas olha, galera, presta atenção aqui no Leandro. A não consumação ocorreu por circunstâncias alheias à vontade. Ele não consumou o crime porque ele não quis. Eu vou chegar aqui porque ele não consumou o crime porque ele quis. Ele poderia, por exemplo, ter apontado a arma, falar, não, vou desistir, colocar a arma na cintura e ir embora. Mas não foi isso. Ele não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Prestem atenção. Na tentativa há o início de execução e a não consumação. A não consumação ocorre porque alguém impede. No meu exemplo, a polícia impediu. Entendeu? Então, é início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Estou repetindo de forma propositada para vocês memorizarem. É início de execução e não consumação por circunstâncias alheias. No nosso exemplo, qual é a circunstância alheia? A polícia chegou e prendeu a pessoa. Então, ele não consuma o crime porque alguém o impede de consumir o crime. O cara dá um tiro na pessoa, passa alguém, pega a pessoa, socorre e leva para o médico. Olha, é uma circunstância alheia à vontade. Por que ele não consumou o crime de homicídio? Porque levaram para o médico e o médico socorreu e a pessoa não morreu. Então percebam, na tentativa, aquela que nós já estudamos na última aula, haverá início de execução. Beleza. E não consumação por circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Beleza? Tranquilo? Revisão rápida? Bacana, gente? Bom, agora vamos falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Artigo 15. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, a pessoa desiste, tá bom? Ela desiste voluntariamente de praticar o crime. Voluntariamente ela desiste de praticar o crime. Ou ela desiste voluntariamente, tá bom? Ou ela desiste voluntariamente de praticar um crime, ou ela impede o resultado, também voluntariamente. Depois leiam lá o artigo 15, tá bom? Vou ler aqui para vocês, tá? Rapidamente. Olha só, galera. Artigo 15, tá bom? Lá fala, presta atenção. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Então, a pessoa voluntariamente... Então, percebam a diferença, tá? Já vamos começar a perceber a diferença aqui.
Na tentativa simples, na tentativa normal, na tentativa tradicional que nós estudamos, a pessoa não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Não vamos esquecer isso. É início de execução e não consumação por circunstância alheia, na tentativa. Agora a gente não está falando de tentativa, a gente está falando de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, a pessoa desiste, mas desiste voluntariamente, ela mesma ela desiste porque ela quer. Não tem uma circunstância alheia. Entenderam? Ou então ela impede o resultado também voluntariamente, porque ela quer. Entenderam? Então, quais são os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Quais são os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Primeiro, início de execução. Início de execução. E não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Início de execução. Não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Início de execução. Não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Lá na tentativa, início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Lá na tentativa, início de execução. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então ele inicia a execução e não consuma o crime porque é impedido. Agora não. Agora, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, é início de execução. Beleza. E não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Então ele inicia a execução e não consuma por vontade própria. Agora não é vontade alheia não. Entenderam? A diferença da tentativa para desistência voluntária e arrependimento eficaz? Fechou, galera? Podemos seguir? Imagino que sim, né? Então vamos lá. Na desistência voluntária, olha só, tem uma fórmula, tá bom? Chamada fórmula de Frank. Fórmula de Frank, tá? Fórmula de Frank, anota aí, fórmula de Frank. Fórmula de Frank. A fórmula de Frank, ela é muito utilizada para diferenciar a desistência voluntária da tentativa, tá? A fórmula de Frank, tá? A fórmula de Frank, repito, é muito utilizada para diferenciar. A fórmula de Frank é muito diferente, tá? É utilizada para diferenciar a tentativa normal e a desistência voluntária. E o que a fórmula de Frank fala? A fórmula de Frank fala, na tentativa, o agente quer prosseguir e não consegue prosseguir. Ele quer prosseguir, mas não pode prosseguir. Então a fórmula de Frank fala, como que a gente vai diferenciar tentativa de desistência voluntária? Tentativa de desistência voluntária. Tentativa. Eu quero prosseguir, mas eu não posso, eu sou impedido. Lembrem, circunstâncias alheias à vontade. Eu quero prosseguir, eu quero praticar o crime, mas eu não posso, eu não consigo. Eu quero, o agente quer, mas não pode. Quer, mas não consegue. Por quê? Porque vem alguém e o impede. São as circunstâncias alheias à vontade dele. Ele quer prosseguir. Ele quer prosseguir. Mas não pode. E na desistência voluntária? Ele pode prosseguir, mas não quer. Ele pode prosseguir, mas não quer. Vou repetir. Na tentativa, fórmula de Frank,
Diferencia tentativa de desistência voluntária, tá bom? Tentativa de desistência voluntária. Tentativa de desistência voluntária. Ok? Tentativa de desistência voluntária. Tentativa. Eu quero prosseguir com a conduta, eu quero consumar o crime, mas eu não posso. Eu sou impedido. Eu quero, mas não posso. Lembre do tentativa. Início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Então ele começa a execução e não consuma o crime porque ele é impedido. Por exemplo, a polícia chega na hora. Então na tentativa, a fórmula de Frank fala, na tentativa a pessoa quer prosseguir, quer continuar, mas não pode, não consegue. E na desistência voluntária, ele pode prosseguir se ele quiser, ele pode prosseguir, mas agora ele não quer. Ele pode, mas ele desiste. Ele pode dar sequência, mas ele não quer. Ok? Olha só, a pessoa pega e, na desistência voluntária, a pessoa pega, eventualmente, tá bom? Vamos imaginar aqui um exemplo qualquer. Ela tem um revólver, tá bom? Tem um revólver com 5 projéteis, 5 balas, né? Dá um tiro na vítima. E a pessoa poderia, se quisesse, matar a vítima, dar o segundo tiro, o terceiro, o quarto, o quinto, matar, executar. O que ela faz? Ela dá um tiro e desiste. Coloca a arma na cintura, pega a vítima, ela mesma coloca no carro e leva a vítima para o hospital. A vítima é socorrida e sobrevive. Deram para enxergar a desistência voluntária? A pessoa inicia a execução, chegou a dar um tiro, e não consuma por circunstâncias inerentes à própria vontade dela. Olha a desistência voluntária. Está com um revólver, 5 tiros, 5 balas, 5 projéteis, desfere um tiro, desiste de prosseguir. Coloca a arma na cintura, pega a vítima, coloca no carro, leva no hospital, inclusive no hospital particular, paga a conta do hospital, por exemplo, salva ele aí, pelo amor de Deus, e a pessoa é salva. Desistiu voluntariamente. Entenderam? Entenderam, gente? Desistência voluntária. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, a pessoa, vamos continuar no exemplo aqui para ficar fácil. A pessoa tem o revólver com 5 projéteis, com 5 balas dentro do revólver, dá os 5 tiros, a vítima não morre. Dá os 5 tiros e a vítima não morre. Ele pega essa vítima, coloca no carro, leva para o hospital e a vítima é salva. Ele poderia deixar a vítima lá agonizando até morrer. Poderia deixar a vítima agonizando até morrer. Mas ele não faz isso. Ele dá os 5 tiros, vê a vítima viva, pega a vítima, leva para o hospital e a vítima é socorrida a tempo e sobrevive. Então percebam, pela explicação, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, deve ocorrer início de execução. No nosso exemplo aqui, na desistência voluntária deu um tiro, no arrependimento eficaz deu 5, mas houve início de execução em ambos. E não deve haver a consumação, mas a não consumação deve ocorrer por circunstâncias inerentes à vontade do agente. O agente pega a vítima, seja aquele que deu um tiro, seja aquele que deu 5 tiros, pega a vítima voluntariamente e leva para o hospital. Chegando no hospital, a vítima é socorrida e não morre. Então vocês conseguem separar tentativa de desistência voluntária e arrependimento eficaz, porque na tentativa a não consumação ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.
circunstâncias externas, alguém o impede de consumar o crime. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a não consumação ocorre por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. É o agente que pega a vítima, coloca no carro, leva no hospital e fala: pelo amor de Deus, salva essa pessoa, ela não pode morrer. Tá entendendo, galera, o recado? A diferença? A fórmula de Frank serve para diferenciar a tentativa da desistência voluntária. E ele lá na fórmula de Frank fala: na desistência voluntária, tá bom? Na desistência voluntária, a fórmula de Frank, mais uma vez, tá bom? Serve para diferenciar a tentativa da desistência voluntária. A tentativa fala que a pessoa quer prosseguir, mas não pode. A tentativa normal, a pessoa quer prosseguir, mas não pode. Não pode por circunstâncias, alheias à vontade dele. E na desistência voluntária, ele pode, mas não quer. Então, na tentativa, quer, mas não pode. Desistência voluntária, pode, mas não quer. É o contrário. Tentativa, quer, mas não pode. Desistência voluntária, pode, mas não quer. Deu para enxergar? E qual é a diferença, então, de desistência voluntária para arrependimento eficaz? Nós já vimos a diferença entre tentativa e desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá? Isso aí nós já vimos. Tentativa é não consumação é por circunstâncias alheias à vontade dele. Arrependimento eficaz ou desistência voluntária, a não consumação ocorre por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. Mas qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha só, em ambos os casos, arrependimento eficaz como desistência voluntária, tá? Em ambos os casos ocorre início de execução. Em ambos os casos ocorre a não consumação por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. Mas qual é a diferença então? A diferença é que na desistência voluntária a pessoa para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Ela desiste quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Desistência voluntária. Lembram do exemplo que eu dei? A pessoa estava armada, tinha 5 balas, 5 projéteis, né? Um tambor, deu um tiro e desistiu dos demais, parou. Então, na desistência voluntária, a pessoa desiste quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Na desistência voluntária, tá? E no arrependimento eficaz, ele se arrepende depois que ele pratica todos os atos executórios. Então ele tinha 5 projéteis num tambor do revólver, deu 5 tiros. A vítima estava agonizando, ele vai, pega a vítima, conduz a vítima até o hospital e lá eles conseguem fazer com que a vítima não venha a óbito, a vítima sobreviveu. Deu para entender, gente? Mais uma vez, estou sendo repetitivo de forma intencional, tá bom? Para vocês memorizarem. É uma das formas de aprendizado, viu? Repetição. Tentativa, início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, início de execução, não consumação por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. Então agora a gente sabe a diferença entre tentativa e desistência voluntária e arrependimento eficaz. Beleza. Agora vamos ficar aqui. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Qual a diferença entre eles? Em ambos deve haver início de execução. Em ambos deve haver não consumação por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente.
Porém, na desistência voluntária, a pessoa para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Ele tem 5 projéteis, dá um tiro e para. Ou seja, tinha atos executórios a serem praticados, ele poderia dar outros 4 tiros. Ele para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Arrependimento eficaz. Ele se arrepende depois de praticar todos os atos executórios. Deu 5 tiros, a vítima estava agonizando. Ele poderia deixar a vítima lá, agonizando até morrer. Mas ele não faz isso. Ele pega a vítima, coloca no carro dele, leva para o hospital e a vítima sobrevive. Entenderam? Fala aí, Rogério, Verônica, Leandro, Sérgio. Falcão. Dando para entender, galera? Sem olhar o semblante de vocês, fica difícil imaginar se estão entendendo ou não. Mas vamos continuar. Para isso que a gente vai tirar as dúvidas, né? Amanhã estaremos tirando dúvida. Lembram, amigos, quando eu falei para vocês da consequência da tentativa? Eu falei para vocês qual que é a consequência da tentativa. Qual é a consequência da tentativa? Lembram? Consequência da tentativa, eu falei, olha, via de regra, tá bom? Falei para vocês, via de regra, a tentativa, ela sofre, o crime tentado vai sofrer a mesma pena do crime consumado, diminuído de um tanto. 1 a 2 terços, né? Essa é a consequência da tentativa. Ela sofre a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Bacana. E qual que é a consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Qual? Primeiro, tá? Afasta a tentativa. Então, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só. Eu vejo isso direto aí nessas questões aí. Olha só. Eles vão falar que a pessoa deu um tiro, que a pessoa voluntariamente pegou, levou pro hospital e vai colocar lá que é tentativa. Não é. Não é. Tá? Vou falar baixinho aqui para ninguém escutar. Tá? Para concorrência, a outra faculdade, os alunos lá não escutarem. Segredo nosso. Olha só. Olha só, galera. Olha só, galera. Na tentativa. Então, voltando aqui o raciocínio. Vai cair em algum lugar aí, em algum desses concursos, eles sempre pedem isso. Eles vão falar o seguinte, que a pessoa deu um tiro, enfim, levou para o hospital e vai falar, o que ela responde? Vai estar lá entre as alternativas tentativa. Ah, vocês não vão errar isso. Para ser tentativa, a não consumação tem que ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente. Lembrem disso. É início de execução e não consumação por circunstâncias alheias. Circunstâncias alheias. Início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, se no enunciado da questão falar que ele deu um tiro, pegou a vítima e levou, não tem circunstância alheia nenhuma. Ele levou por vontade própria, então afasta a tentativa. Então não é tentativa. Deixa o pessoal aí errar. Vocês não. Então olha só, guerreiros. Vem cá. Na tentativa, qual é a consequência? Você pega a pena do crime consumado, reduz de 1 a 2 terços. Na tentativa. E na desistência voluntária no arrependimento eficaz? Primeiro, afasta a tentativa. Não há que se falar em tentativa. E a pessoa vai responder
pelos atos já praticados. Essa é a consequência. Ele vai responder pelos atos já praticados. Certo? Ele vai responder pelos atos já praticados. E no nosso exemplo, a pessoa foi lá e deu um tiro na vítima. Um tiro. Deu um tiro na vítima. Pegou a vítima, colocou no carro, levou para o hospital, a vítima sobreviveu. Vai responder pelos atos já praticados. Provavelmente aí, lesão corporal. Porque ele atingiu a vítima, machucou. Lesão corporal. Então tá dando para entender, quando cair lá na questão para diferenciar tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz? Tem diferença, primeiro, porque a tentativa é início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Início de execução e não consumação por circunstâncias alheias, na tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. É início de execução e não consumação por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. Então, já é uma diferença gritante, tá? Diferença gritante. Segundo, tentativa. Pega a pena do crime consumado e reduz de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Afasta a tentativa e a pessoa responde pelos atos já praticados. Mas vocês têm que saber também a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Em ambos, tem início de execução. Em ambos, não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Beleza. Só que na desistência voluntária, ele para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Ele tinha 5 projéteis, 5 balas. A gente fala bala, no pessoal da polícia e briga, né? Fala que bala é aquele negócio, né, de doce. Não é bala não, acho que é projétil o nome certo. Mas enfim, o que interessa é que vocês entenderem. Né? Não é aula também aqui para tirar porte de arma não. Ele tinha 5 projéteis, deu um tiro. Tem mais 4, parou. Desistência voluntária. Parou quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. E no arrependimento eficaz, ele pratica todos os atos executórios, mas se arrepende e evita a consumação. Tá bom? 5 projéteis, dá os 5 tiros, pega a vítima, leva para o hospital, a vítima é socorrida e ele não morre. Arrependimento eficaz. Ok? Mais uma informação importante, gente, tá? Mais uma informação importante. Tanto, tá bom? Tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário, tá? O artigo 15, tá? Vou ler novamente para vocês. O artigo 15, que trata do arrependimento eficaz da desistência voluntária, fala que tem que ser voluntário. Olha só, o agente que voluntariamente, então tem que ser voluntário, voluntariamente, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Olha a desistência voluntária, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, voluntariamente, desiste de prosseguir, ou voluntariamente impede que o resultado se produza. Olha aí o arrependimento eficaz. Só responde pelos atos já praticados. Ficou claro agora? Depois da explicação, artigo 15? Desistência voluntária e arrependimento eficaz? Tem que ser voluntário. Agora, olha só. O que a doutrina fala é que essa voluntariedade não exige espontaneidade. Tem que ser voluntário. A doutrina, os livros de direito penal falam, tem que ser voluntário. Mas nada impede, tá? Tem que ser voluntário, mas não se exige espontaneidade. Ou seja, tem que ser voluntário, mas, por exemplo, alguém pode, eventualmente, tá bom? Alguém pode, por exemplo, aconselhar. Moço, faz isso, não, vai lá, leva a pessoa para o hospital. Não tem problema. Agora, tem que ser voluntário, tá? Não pode chegar, por exemplo, a pessoa levou ao hospital porque a pessoa deu um tiro na vítima. A vítima está caída. Chega uma outra pessoa armada, aponta a arma para a cabeça dela e fala, olha, ou leva ou te mato. Ou leva para o hospital para socorrer ou te mato. Porque aí não há voluntariedade. Entendeu? Então, tem que ser voluntário. Tem que ter voluntariedade. Tanto no arrependimento eficaz como na desistência voluntária, deve haver voluntariedade.
tem que ser voluntário. Mas nada impede que eles façam isso, por exemplo, seguindo um conselho de uma pessoa, desde que seja voluntário, vão porque quer. Ele não é obrigado a seguir o conselho de ninguém, tá bom? Tem que haver voluntariedade. Artigo 15. Leiam aí, por favor, o artigo 15 do Código Penal, que eu acho que depois dessa explicação vai ficar tranquilo de vocês entenderem, tá bom? Galera, e alguns autores também, só colocando para vocês, chamam, tá bom? A desistência voluntária ou arrependimento eficaz de desistência qualificada, tá? Desistência qualificada ou desistência abandonada. Desculpa, tentativa abandonada ou tentativa qualificada, tá? Uma nomenclatura. Então, o que é tentativa abandonada ou tentativa qualificada? A tentativa abandonada ou a tentativa qualificada é o gênero. Alguns doutrinadores chamam, tá? Chamam de a desistência voluntária ou arrependimento eficaz de tentativa abandonada ou tentativa qualificada, tá bom? Já falando, a garganta vai secando. Mas agora, gente, olha só. Alguns autores chamam a desistência voluntária, tá? E o arrependimento eficaz de tentativa abandonada e tentativa qualificada. Mas aí vocês não vão errar isso, né? O fato de alguns autores chamarem de tentativa abandonada ou tentativa qualificada é nomenclatura. Mas não quer dizer que se trata de tentativa. É a nomenclatura. A tentativa abandonada ou tentativa qualificada, alguns autores utilizam essa expressão para chamar a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Tentativa abandonada, tentativa qualificada seria gênero, espécies, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá bom? Só lembrando isso que eventualmente no concurso pode cair. Em vez de cair a expressão desistência voluntária e arrependimento eficaz, pode cair como tentativa abandonada ou tentativa qualificada. E aí vocês saberão. Ah não, naquela videoaula o Leandro falou. Beleza? Tranquilo, galera? Queria estar agora na frente de vocês perguntando se tem dúvida para a gente esclarecer. Mas vamos tocar o barco agora? Agora vamos para o artigo 16, tá bom? Então, artigo 15 trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, tá? Só abrir meu código aqui agora, no artigo 16, que trata do crime, do arrependimento posterior, tá bom? Arrependimento posterior. Então, de antemão, tá bom? De antemão, já falo para vocês que no arrependimento posterior, o arrependimento eficaz não, tá? Olha só, vamos criar um mapinha mental na cabeça da gente. Uma coisa é tentativa e consumação, já estudamos. Quando que é a consumação? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, beleza? Artigo 14, inciso 1. Tentativa, início de execução, não consumação por circunstância ali à vontade. Artigo 14, 2. Abre aí um mapa mental, tipo uma caixinha assim no cérebro. Aí depois vem desistência voluntária e arrependimento eficaz. Abre outra caixinha. Início de execução, não consumação por circunstâncias próprias à vontade do agente. Né? A consequência não é pegar a pena e reduzir de 1 a 2/3. A consequência é responder pelos atos já praticados. Na desistência voluntária, ele para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. No arrependimento eficaz, ele se arrepende quando pratica todos os atos executórios, tá bom? E agora a gente vai estudar o arrependimento posterior. Artigo 16, outra coisa. Arrependimento posterior. Posterior. O que acontece? No arrependimento posterior, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá? Primeira coisa que eu já falo para você, o crime se consuma. Na tentativa, o crime consuma? Não consuma. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o crime se consuma? Também não.
porém por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. E no arrependimento posterior, o crime se consuma. Só que ele se arrepende e devolve o bem. O arrependimento posterior só pode ocorrer em crimes sem violência ou grave ameaça. O arrependimento posterior só pode ocorrer em crimes sem violência ou grave ameaça. Tá bom? Só pode ocorrer em crimes sem violência ou grave ameaça. Então, gente, não vai existir arrependimento posterior em homicídio, porque tem violência. Não vai existir arrependimento posterior em estupro. Não vai existir arrependimento posterior em roubo. Arrependimento posterior é para crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? Mais uma vez, arrependimento posterior é para crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? Além disso, deve haver a reparação do dano, reparação do bem ou a restituição do bem ou reparação do dano. Deve haver a restituição do bem, ele vai restituir. Vamos imaginar um furto? Ele pega e depois devolve o bem. Deve haver a restituição do bem ou a reparação, restituição do bem ou a reparação do dano, tá bom? E obviamente, né, gente, tem que ser integral. Tem que ser integral a restituição, né? Não adianta a pessoa chegar, roubar 10 mil reais, restituir 1.000 e depois pedir o benefício do arrependimento posterior. Então, a restituição ou a reparação tem que ser integrais, tá bom? Então, anotem aí para não confundirem. Primeiro, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparação do dano ou restituição integral da coisa. E isso tem que ser feito até o recebimento da denúncia. Tá bom? Até o recebimento da denúncia. Antes do recebimento. Então, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Primeiro requisito. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Primeira coisa. Tá? Isso não havia ainda na tentativa, não havia ainda na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Então, vocês têm que ter esses requisitos na cabeça para poder diferenciar. Tá? No arrependimento posterior é crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Além do crime ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve haver a reparação do dano ou restituição integral da coisa. Tem que ser integral. E tem que ocorrer até o recebimento da denúncia. Tá bom? Até o recebimento da denúncia. Então, lá na desistência voluntária, tá bom? E no arrependimento eficaz, ocorre anterior à consumação. Aqui não, aqui é posterior à consumação. A pessoa consumou o crime. Esgotou lá o itercrime, cogitação, preparação, execução e consumação. Esgotou, ela consumou. Ela foi lá e furtou o bem. Levou para casa. Está consumado. Então houve cogitação, preparação, execução e consumação. E depois, voluntariamente, tem que ser voluntário também, tá? Depois, voluntariamente, depois da consumação, voluntariamente, ela vai restituir integralmente o bem antes do recebimento da denúncia. Nesse caso, ocorre o que a gente chama do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, mais uma vez, tá? Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vocês não vão colocar lá na prova que tem arrependimento posterior em roubo, porque roubo é com violência ou grave ameaça. Vocês não vão falar que tem arrependimento posterior em homicídio, em estupro, em latrocínio. Tá? Não. É crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se tiver no enunciado que o crime foi com violência ou grave ameaça, nas alternativas você já esquece que pode ser arrependimento posterior.
porque arrependimento posterior é crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. A restituição do bem ou reparação do dano tem que ser integrais. E tem que ser até o recebimento da denúncia, desculpe. E há crime consumado. Tá vendo como que dá para diferenciar? Tentativa tem crime consumado? Tentativa não. Mas a não consumação é por circunstâncias alheias à vontade. Desistência voluntária e arrependimento eficaz tem consumação? Também não. Mas é por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. E no arrependimento posterior? Não, aqui tem consumação. Na tentativa, alguma limitação ao crime ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa? Não tem essa limitação. No arrependimento eficaz, na desistência voluntária, tem essa limitação? Não. E no arrependimento posterior? Aqui tem. Entenderam? Tá? Tem autor também que fala que essa reparação do dano, não são todos autores, tá bom? Mas alguns autores colocam que essa reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser pessoal. Ou seja, a pessoa, tá, é que tem que ir lá e devolver o bem ou restituir. Não é a mãe dele que tem que ir por ele, não é o pai dele que tem que ir por ele, fazer isso por ele. Ele que tem que restituir o bem. Ele, voluntariamente, tá bom? Ele, voluntariamente. Olha só, se isso acontecer, tá bom? Se isso acontecer, a pessoa terá uma pena diminuída, uma pena reduzida de 1 a 2/3. Vou ler o artigo 16 aqui e acho que vai ficar claro para vocês. Está no artigo 16, tá bom? Arrependimento posterior. Olha só, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mais uma vez, o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, então ele restitui a coisa ou repara o dano, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário. Olha aí o ato voluntário. A pena será reduzida de 1 a 2/3. Ok? Gente, consumação, tá bom? Galera, consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Cai com vontade, porque mistura tudo, os requisitos, e confundem os alunos. Então vamos memorizar? Quando que o crime é consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, o crime é consumado. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, o crime está consumado. Artigo 14.1. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, crime consumado. Artigo 14.1. Tentativa, início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, a circunstância alheia. Consumação e tentativa. Aí lembra daquelas espécies de tentativa? Tá bom? Tentativa perfeita ou acabada, imperfeita ou inacabada, idônea ou inidônea, ok? Consumação e tentativa. Aí depois a gente vem para desistência voluntária e arrependimento eficaz. Início de execução. E não consumação. Mas a não consumação é por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Ele para. Ele que não quer consumar. Lembrem da diferença de desistência voluntária para o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, a pessoa desiste quando ainda faltavam atos executórios a serem praticados. E no arrependimento eficaz, ele desiste quando ele esgota os atos executórios. Qual é a consequência? Afasta a tentativa e ele responde pelos atos já praticados. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Afasta a tentativa e ele responde pelos atos já praticados. Vocês não vão confundir isso. Consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. E agora arrependimento posterior. Crime sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça. Porque o enunciado já vai... Muitas vezes, gente, o enunciado responde a questão pra gente. Quando ele fala lá, dá um exemplo concreto, fala, tentou, ameaçou B, atirou.
Isso caracteriza qual instituto? Aí vai ter lá tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, vai ter isso. Então, se falar que tem violência ou grave ameaça, você já afasta o arrependimento posterior, porque é crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá bom? Reparação do dano ou restando da coisa, integrais, até o recebimento da denúncia, e tem que ser voluntário. Se fizer isso, reduz a pena de 1 a 2 terços. Está no artigo 16. Então, olha só. Tentativa 14.1. Desculpa, crime consumado, artigo 14, inciso 1. Tentativa 14, inciso 2. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, artigo 15. Arrependimento posterior, artigo 16. Tá? Gente, 1 hora de aula. Deveria agora entrar em crime possível e erro. A gente está caminhando bem, viu? Falta crime possível, erro, depois concurso de pessoas, concurso de crimes e teoria da pena. E aí acaba a parte geral. Estamos caminhando razoavelmente bem. Mas o problema dessa aula de distância que eu vejo é que eu não consigo visualizar se vocês estão compreendendo. Eu fico com medo de estender a aula e confundir vocês se vocês não estiverem entendendo o que eu coloquei até aqui. Tá bom? Então vou parar aqui. Vamos parar em desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Amanhã a gente sana as dúvidas, tá bom? E dá sequência na matéria. Acho que vai dar tempo. Nós estamos ainda iniciando abril, tem aula até junho. Acredito que vai dar para encerrar assim, cumprir o programa integral de direito penal, tá? Gente, na próxima semana nós teremos atividade avaliativa. Não é VA, tá? Não vai ter VA, não tem como ter VA. Vai ser uma atividade avaliativa. Eu vou me inteirar ainda como vai funcionar na prática isso aí que eu não sei, tá? E, obviamente, eu vou informá-los no início da semana. Mas eu queria deixar esse recado já para vocês, se preparem, tá? Eu já tenho essa revisão, tá bom? Eu vou por justiça, utilizar nessa primeira atividade avaliativa aquela matéria que seria a matéria da primeira VA. Então não se preocupem, já tem essa revisão gravada aí, tá? É só vocês revisarem, assistirem de novo a revisão, que vai atuar, vai funcionar. E a matéria que eu dei, tá? Que nós passamos a ministrar no ensino à distância, aí nós vamos utilizar isso para a segunda atividade avaliativa, ok? O formato, como vai ser, eu vou procurar saber isso amanhã. Na verdade eu já sei mais ou menos, mas eu quero ver a posição oficial da faculdade, né? Para passar uma informação séria para vocês, tá bom? Sério que eu digo no sentido de sem possibilidade de erro, tá bom? Aguardo mais uma vez amanhã vocês, estarei aí online para tirar dúvidas, e ainda que não tenham dúvidas, tá bom? Eu preciso do feedback, eu preciso do retorno, se está rápido, se está devagar, se está repetido demais, se está repetido de menos, porque a aula à distância não tem como a gente ter esse bate-papo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então preciso desse feedback. Repito, viu, gente? A intenção é tentar ministrar uma aula de forma didática. Eu até de vez em quando fico fazendo aqui palhaçada, repetindo as coisas, né? Mas é comprovado isso é comprovado. Não lembro a porcentagem, mas a melhor forma de aprendizado é você estudar falando, tá? Estudar falando. A melhor forma de aprendizado, cai na memória de longo prazo. Você estudar falando, dar aula para você mesmo ou para alguém. Segundo, repetição. E é por isso que eu repito muito nas minhas aulas. E repito de forma realmente estratégica. A intenção é você ver aquilo ali, achar engraçado e memorizar, né? Tentativa, circunstância alheia. Se algum dia cair tentativa, você vai lembrar da bobagem que eu fiquei fazendo. Mas é de forma intencional, tá? É o meio que eu tento de tentar passar um conteúdo com a linguagem simples, mas com as informações que vocês precisam. Que aí se vocês pegarem essa linguagem simples e aprenderem, aí vocês vão lá para o livro, e no livro tem um juridiquês. Isso que eu falei com formato técnico. Mas aí vocês já aprenderam com a linguagem simples e vão olhar no livro com a linguagem técnica e vão conseguir
aprofundar na matéria sem nenhum problema. A intenção é essa, né? Tentar, dentro, lógico, das minhas várias limitações, tentar passar um conteúdo para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então lembre, atividade avaliativa na próxima semana, oportunamente eu vou falar para vocês como que vai ser o formato, utilize a revisão que já foi dada por mim, tá bom? Amigos, beijo no coração, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus proteja todos vocês e vamos lá, com força, foco e fé, a gente vai conseguir nossos objetivos, tá bom? Deus é justo. Beijo no coração. Até mais.